A literatura como instrumento de apoio aos educadores no ensino-aprendizagem de língua inglesa. A literatura no aprendizado de idiomas é um assunto muito debatido no âmbito da educação. Por um lado, muitos argumentam que a literatura oferece uma rica exposição ao idioma em seu uso mais autêntico e sofisticado. Por outro lado, há quem acredite no uso da literatura em sala de aula pode ser desafiador para alunos em estágios iniciais de aprendizado, devido ao vocabulário avançado ou estruturas complexas, o que pode desmotivar ou dificultar a compreensão. Diante dessas questões, muitas abordagens pedagógicas tendem a equilibrar o uso da literatura com métodos mais comunicativos, selecionando os textos apropriados ao nível de proficiência dos alunos, integrando atividades que tornem a leitura mais acessível e relevante ao aprendizado. Esse trabalho tem o objetivo de mostrar que a literatura é uma ferramenta poderosa no ensino de inglês, pois oferece uma maneira mais natural de explorar o idioma. Ao utilizar a literatura nas aulas de inglês, o professor oferece uma experiência de aprendizado mais completa, ajudando os alunos a se tornarem pensadores mais críticos e engajados. Palavras-chave: pedagogia, literatura e ensino de línguas. Para o referencial curricular nacional, a utilização da literatura nas aulas de inglês desempenha um papel crucial no desenvolvimento de diversas habilidades linguísticas e culturais dos estudantes. Ele destaca a importância de abordar o ensino de língua com uma perspectiva integradora, favorecendo o letramento e a formação crítica dos alunos. Para desenvolver as habilidades linguísticas, são diversos fatores que contribuem para atingir a fluência. Entretanto, para essa pesquisa, o estudo é voltado principalmente para o uso da literatura em alunos do ensino fundamental e médio em instituições públicas. Olá, eu me chamo Francisco Araújo, também faço parte do grupo 2 da disciplina de prática interdisciplinar, tá bom? E eu vou continuar o que a nossa colega acabou de explanar aqui, que é a segunda parte, do nosso trabalho, tá bom? Ao longo da história do ensino de língua inglesa, a literatura vem desempenhando um papel importante no desenvolvimento linguístico e cultural dos alunos. Esse recurso valioso oferece minimamente a oportunidade de aprimorar diversas habilidades, como leitura, escrita, interpretação e análise de texto, além de ampliar o vocabulário e o conhecimento gramatical. Os textos literários também introduzem formas mais complexas de linguagem, como metáforas, ironias e figuras de linguagem, desafiando os estudantes a entender e usar o idioma em níveis mais avançados. Porém, esses aspectos citados só representam uma fração do potencial que a literatura pode proporcionar no desenvolvimento dos aprendizes. As obras literárias estimulam a imaginação e incentivam os alunos a refletirem sobre diferentes contextos, personagens e enredos. A interpretação de textos literários permite que os estudantes desenvolvam habilidades críticas ao serem incentivados a analisar as motivações dos personagens, os temas centrais da narrativa e as mensagens implícitas nos textos. Oferece uma janela para as culturas de diferentes regiões do mundo, proporcionando uma compreensão mais ampla das tradições, valores e histórias dessas culturas. Isso promove a consciência intercultural e ajuda os estudantes a se conectarem com o idioma de maneira mais profunda. Sobre isso, vamos ver o que diz a PhD em Literatura Isabel de Fátima de Oliveira Brandão. Ela é PhD em Literatura Inglesa. O uso da literatura no ensino de língua deve ser visto não somente como uma ferramenta para o aprendiz do inglês. Na verdade, a língua é uma das maneiras de se compreender o texto, um método que deve ser visto como um tipo de apoio e prazer para os alunos. Se mantivermos a visão equivocada e preconceituosa de que estudantes não gostam ou não estão acostumados a ler, estaremos contribuindo para a aversão deles à literatura. Muitos alunos se sentem mais motivados a aprender inglês quando o ensino está relacionado a histórias envolventes e personagens cativantes. Através da leitura de romances, contos, poemas, peças teatrais ou outra mídia de consumo, o aprendiz de língua inglesa se conecta emocionalmente com o conteúdo, o que facilita a absorção e a assimilação de conhecimentos de maneira mais natural e prazerosa, desenvolvendo um entendimento mais profundo das nuances culturais e sociais presentes na literatura.
Essa variedade é importante para que os estudantes se familiarizem com a multiplicidade de usos da língua inglesa. Sobre esse assunto, a mestre e doutora em estudos linguísticos literários em inglês, Sierra Griselda Festino, afirma o seguinte: o texto literário se torna essencial desde que possa ser entendido como uma zona de contato que levanta não somente uma consciência linguística, mas também cultural, pois o aluno entra em contato com diferentes culturas em que a língua aprendida é falada. Em um outro nível, essa visão crítica sobre o outro deve encorajar a criticidade do aluno em relação à sua própria cultura. Diante disso, o texto literário é essencial para a abordagem de ensino de língua inglesa que ultrapasse o linguístico e se torne um ato de ensinar mais envolvente, pois envolve o aluno em uma reflexão crítica. Olá, eu me chamo Francisco Araújo, também faço parte do... No passado, a literatura foi a principal ferramenta para ensinar inglês e outras línguas estrangeiras. A abordagem gramática-tradução dominava o ensino de línguas. Nessa abordagem, os alunos aprendiam línguas estrangeiras por meio da tradução de obras literárias clássicas da língua-alvo. O foco era o conhecimento das regras gramaticais e vocabulário, além da tradução literal de textos. Atualmente, embora os métodos de ensino tenham evoluído e se ampliado com o uso de tecnologias, ferramentas digitais e abordagens mais modernas, a literatura continua sendo um dos pilares fundamentais no ensino de línguas. Através da literatura, os alunos têm a oportunidade de imergir em diferentes perspectivas culturais, históricas e sociais. Refletir sobre a literatura nas aulas de língua inglesa é relevante, porque ela vai além do ensino mecânico do idioma, proporcionando uma abordagem mais rica e integral ao aprendizado. A literatura traz à tona questões humanas universais, como emoções, dilemas, morais, identidade e cultura. O uso da literatura em sala de aula é importante porque ela humaniza o ensino da língua inglesa. A inserção de textos literários nas aulas oferece aos alunos um aprendizado mais significativo, já que os alunos são desafiados a entender e interpretar as intenções do autor e o contexto histórico-cultural em que ele ou ela vive e que molda as narrativas. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, o ensino de língua inglesa no ensino médio tem como papel expandir os repertórios linguísticos, multissemióticos e culturais dos estudantes, possibilitando o desenvolvimento de maior consciência e reflexão crítica das funções e usos do inglês na sociedade contemporânea, permitindo, por exemplo, problematizar com maior criticidade os motivos pelos quais ela se tornou uma língua de uso global. Nas situações de aprendizagem do inglês, os estudantes podem reconhecer o caráter fluido, dinâmico e particular dessa língua, como também as marcas identitárias e de singularidade de seus usuários, de modo a ampliar suas vivências com outras formas de organizar, dizer e valorizar o mundo e de construir identidades. Promover a literatura nas aulas de língua inglesa é um desafio, pois além dos escritos clássicos, incluir literatura contemporânea e de autores diversos pode tornar as aulas mais relevantes para os alunos. Textos que abordam temas atuais como identidade, diversidade, questões ambientais ou tecnologia conectam os alunos ao mundo moderno e despertam interesse. Implementar a literatura compartilhada, onde o professor e os alunos leem juntos um texto em voz alta, ajuda a modelar a pronúncia e a entonação, além de permitir que os alunos façam perguntas e tirem dúvidas em tempo real. Oferece apoio direto enquanto os alunos leem por conta própria, com o professor orientando sobre vocabulário e compreensão. Sobre esse assunto, os autores Ferdinando de Oliveira Figueiredo e Marcílio Garcia de Queiroga afirmam o seguinte: o que há de se observar, então,
são as escolhas dos gêneros literários a serem trabalhados nas aulas de literatura em língua inglesa. É essencial que se busque por materiais que utilizem métodos que favoreçam o diálogo do aluno com a própria obra literária. De acordo com Pinel, é preciso observar se a leitura de textos em língua estrangeira está sendo trabalhada como um meio de potencializar a formação do aluno como um leitor autônomo, capaz de interagir com o autor de maneira a interpretar o texto em busca dos objetivos específicos que emergem a cada leitura. Olá, me chamo Samai, dando continuidade ao nosso trabalho. Vou falar sobre a metodologia. Analisamos a importância da literatura no ensino da língua inglesa, destacando seu impacto na comunicação eficaz. Característica da pesquisa, tipo explicativa, focando no processo de aprendizagem e nos resultados óbvios. Período, setembro a novembro de 2024. Instrumentos utilizados: literatura compartilhada, utilizações de livros em inglês, incluindo obras de sebos e versões digitais gratuitas. Atividades baseadas em textos, exercícios que incentivam a interpretação e análise de textos. Literatura dramática, encenações de peças ou trechos literários. Projetos literários, iniciativa que envolve a produção e discussão de obras. História em sala de aula, o uso de textos simplificados de clássicos literários. Resultados e discussões. Destacamos a literatura como uma ferramenta didática no ensino-aprendizagem da língua inglesa. Benefício do uso da literatura. Exploração contextualizada permite um contato profundo com aspectos culturais e linguísticos. Engajamento dos alunos. Encorajar a participação ativa e apreciação da língua. Diversidade de estilo. Exposição às diferentes formas de expressão e escrita, enriquecendo a experiência linguística. Resultado da pesquisa. A literatura é um recurso valioso que aprimora o aprendizado. Enriquecimento do vocabulário e da compreensão. Desenvolvimento de habilidade crítica e interpretativas. Conclusão. O trabalho evidenciou a importância da literatura na formação integral dos alunos, demonstrando que seu uso em sala de aula contribui para o aprendizado significativo e dinâmico, especialmente no ensino de língua inglesa. Através da integração de gêneros literários, os objetivos foram alcançados ao promover o desenvolvimento linguístico e cultural dos estudantes. Contudo, o uso eficaz da literatura exige estratégia pedagógica específica para superar desafios e garantir que os conteúdos sejam acessíveis e relevantes. A reflexão promovida reforçou a necessidade de equilibrar conteúdos com abordagem que valorize a compreensão e a formação completa dos educados.